Gravar? Agora sim está valendo, estamos gravando, certo? Então, para depois eu passar para vocês essas aulas lá na nossa plataforma. Agora, preste atenção, né? Mesmo aqui dentro da gravação, vou dizer isso para vocês, aquelas outras aulas que nós gravamos, né? Já passei tudo para dentro da plataforma, né? Naquelas linhas de aprendizagem lá, de acordo com o tema, entendeu? Que nós já vimos, né? As aulas que ainda não estavam inseridas lá, agora estão lá para você ter acesso, para você estudar também para a nossa prova e tudo. Então, a, a mais notável foi essa aqui, né, sobre a Guatemala, do presidente Jacob Arbenz. Ele nacionalizou aquelas terras, né, que grande parte delas era dessa empresa. Então, o que acontece? Ele não poderia ter feito isso, por quê? Porque isso aí foi contra o que os Estados Unidos queriam. Tem uma empresa americana que é dona de grande parte das terras agricultáveis de lá, certo? E a empresa vai ter prejuízo, então os americanos eles vão entrar nessa questão aí. Quer dizer, é uma empresa que está tendo prejuízo? Sim, mas é uma empresa americana, nós precisamos dela, não vou deixar ninguém dos Estados Unidos ter prejuízo, então vamos fazer o quê? Então, aqui, ó, para pressionar o governo guatemalteco, os Estados Unidos apoiaram a instauração de um governo militar ditatorial no país. Agora, lembra daquele discurso dos Estados Unidos, sempre faz, os presidentes, que tem que ser democrático, que tem que levar a democracia, né? Quase aquela questão de destino manifesto, né? Nós estamos aqui para levar, né, o que for bom, o que for civilizado para esse país. Tal. Aí o que acontece? Vamos instaurar uma ditadura lá, por quê? Porque essas pessoas que nós vamos ajudar a entrar no poder, essas pessoas realmente, essas pessoas vão nos ajudar com os assuntos americanos dentro da Guatemala. Então, são pessoas ambiciosas, eu as coloco no poder e depois essas pessoas vão me ajudar de alguma forma, entendeu? Então, nós vamos ter as nossas terras da companhia lá devolvidas, alguma coisa nesse sentido. Aqui, fatos como esse renderam a alcunha de República das Bananas a vários países da América Central que dependiam economicamente dos Estados Unidos. Agora, preste atenção numa coisa. Isso aqui é uma expressão, República das Bananas. Isso aqui pode aparecer na prova quando se fala sobre esse assunto. Por quê? Porque isso aqui é muito característico. Aconteceu em outros países. Não que aqueles outros países, talvez, tivessem tomado terras que eram de empresas americanas. A história não foi igual. Agora, o República das Bananas é mais ou menos assim. São países da América Central, são países que nos fornecem produtos alimentícios e tudo. Só que lá, eles têm mais ou menos a mesma característica, a mesma questão de colonização, a mesma pobreza, a mesma influência nossa sobre eles. Né? Então, nós vamos chamar isso lá de República das Bananas. Quando fala isso, todo mundo, né, que pelo menos estudou essa parte lá nos Estados Unidos, todo mundo que ouve essa expressão se reporta imediatamente à América Central, República das Bananas. Agora, se por acaso um dos países lá, não fosse um grande produtor desses produtos agrícolas, né, exportado pelos Estados Unidos nem nada, a condição dele de pobre, né, de colônia de exploração, a condição dele, né, de país com ditaduras militares, a condição dele de país com aqueles vários problemas, estruturais, vai fazer com que ele seja o quê? Uma república de bananas, República das Bananas. Ele exporta o quê? É banana? Não, é outra coisa. Mas ele é uma República das Bananas, entendeu? Então, passou a ser uma ideia, um demonstrativo de países que são, às vezes, ditaduras militares, que têm o mesmo tipo de problema econômico, social. Então, República das Bananas. Eu quero que você, ouvindo isso, já imagine logo os países da América Central, basicamente com os mesmos tipos de história, mesmo tipo de problema. É como quando nós dizemos América Latina, né? América Latina. Então, os países mais ou menos com a mesma história, com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, ditadores militares nesses países todos, né? Inclusive aqui no Brasil, no caso Chile, Argentina e tal, ditaduras importantes, né? Muitas pessoas ali que lutaram a favor da ditadura, contra problemas graves lá contra a imprensa, desaparecimento de pessoas, tal. Então, a América Latina, ou no caso específico daquela região, República das Bananas. Né? Então, aqui, a interferência estadunidense na América Latina perdura até os dias de hoje.
Quando fala até os dias de hoje, nós temos o quê? Em menor quantidade, né? Mas ainda perdura também por causa do poderio econômico, né? Não estamos falando que os Estados Unidos hoje influenciam a América Latina porque eles têm um monte de bombas atômicas, né? Eu não quero que você tenha uma análise nessa linha. Por que disso? Porque isso pode aparecer numa prova nossa, um dia pode aparecer numa redação, alguma coisa assim. Então, eles têm um poderio grande de influência, né, através da sua força política, questão econômica e tal, né? Não que eles saiam ameaçando aqui a América, como se fosse a Coreia do Norte, ameaçando jogar mísseis, explodir todo mundo e tal. Na verdade, a influência dos Estados Unidos hoje é numa questão comercial ainda bastante forte, mas essa influência tem diminuído, entendeu? Nós ainda mais adiante veremos algumas modificações interessantes que estão acontecendo, alguns países melhorando economicamente, o fortalecimento do Mercosul também diminui essa influência americana aqui, tá certo? A questão de alguns países estarem diminuindo aqueles empréstimos com a FMI, o Brasil não empresta mais dinheiro do FMI, entendeu? Na época lá nós tínhamos uma carta de intenções lá já aprovada para o FMI lá para o Brasil pedir 30 bilhões de dinheiro lá emprestar aos Estados Unidos, né, já deixada por governos anteriores, mas o presidente Lula diz o seguinte: ó, pode rasgar a carta, não vamos mais pedir dinheiro emprestado, nós vamos caminhar com as nossas próprias pernas e tal. O Brasil passou a ser mais bem visto no resto do mundo, né? Não mais como aquele país pobre e tal. E aí o que acontece? Nós paramos com qualquer tipo de dificuldade, pedir socorro, bilhões de dinheiro emprestado e tal. O Brasil mudou essa linha aí, certo? Então, diminui essa dependência aí, né? Outros países também tentando seguir nesse caminho, né? Então, nós temos aqui a América com um progresso que a gente não pode deixar de citar. Depois, alguns países apoiam a ingerência dos Estados Unidos em assuntos internos, como é o caso da Colômbia. Nesse caso aqui, o Plano Colômbia, que está citado aqui, quem gosta de sublinhar, sublinha aí, o Plano Colômbia é conduzido pelos Estados Unidos para erradicar o narcotráfico, combater as guerrilhas que atuam no país, conforme veremos mais adiante. No caso desse Plano Colômbia, né, os Estados Unidos dizem o seguinte: ó, nós, aqui nos Estados Unidos, somos o país que sofre muito com a produção de cocaína, especificamente. Né? O maior produtor, né, o grande produtor mundial de cocaína é a Colômbia, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos combater o tráfico dentro dos Estados Unidos, nós vamos tentar fazer a reabilitação de quem é viciado, mas nós vamos além. Os americanos, nós vamos, então, tentar ajudar a Colômbia a acabar com o tráfico de drogas e a produção da droga dentro da Colômbia. Agora, é o seguinte, nessa tentativa aí de acabar com esse tráfico lá na Colômbia, certo? Né, nós temos o quê? Os Estados Unidos querendo colocar dentro da Colômbia lá uma base militar, né, uma base militar americana. O Brasil já começa a não ver isso com bons olhos, é uma base militar americana aqui na América do Sul. Aqui o pessoal já acha que é uma movimentação de guerra, pode ser algum tipo de pressão contra a América do Sul e tal. Então, isso aí é uma coisa que o pessoal realmente começou a prestar mais atenção nisso. E vizinho lá da Colômbia, certo? Vizinho lá da Colômbia, nós temos o quê? Nós temos o pessoal lá da Venezuela, tá certo? Aqui nós temos, só para identificar aqui, nós temos vizinho da Colômbia, que nós temos a Venezuela, e na época lá, né, no primeiro momento dessa tentativa de colocar uma base militar americana aqui, o governo lá do Hugo Chávez, na Venezuela, dizia o seguinte: vocês não podem deixar que isso aconteça. Os americanos vão colocar essa base militar longe das áreas de produção de cocaína. Então, o governo da Venezuela dizia: acorde, Colômbia. Os Estados Unidos querem colocar uma base militar, não é por causa de tráfico de drogas, é para pressionar a nossa Venezuela, que é vizinho aqui e é grande produtor de petróleo. Né? Então, eles querem nos pressionar aqui, certo? Com essa base militar americana aqui coladinho aqui, entendeu? Então, o pessoal da Venezuela quase que o Hugo Chávez, né, a pessoa lá do Hugo Chávez, né, então ele quase que entra em guerra lá contra a Colômbia, querendo que os Estados Unidos não colocassem base militar aqui na América do Sul, tá certo? Então, isso aí é questionável, seria mesmo, né, uma imposição dos Estados Unidos colocar uma base militar aqui com aquele monte de aviões superpoderosos
pousando e decolando lá, né, e fazendo as suas manutenções e tal. Então, o pessoal dizia, o governo da Colômbia não podia, né, não poderia naquela época aceitar isso de jeito nenhum. Então, causou uma estranheza, um alvoroço aqui, né, porque na época lá o governo da Venezuela dizia que a base militar ficaria longe da cocaína e perto da minha fronteira aqui. Na verdade, os Estados Unidos tinham outras pretensões com essa base militar aqui na América do Sul, tá certo? Então, esse aqui é o Plano Colômbia. Aqui na frente está mais alguma coisa sobre ele. Após a eleição de Barack Obama, foi firmado o compromisso de se iniciar uma nova era de relacionamento entre os Estados Unidos e a América Latina. Ou seja, depois com o governo Barack Obama, né, muito mais diplomático, digamos assim. O Barack Obama é um diplomata, né, de primeira qualidade, uma pessoa que realmente fez alguma coisa pelos Estados Unidos sem nenhum tipo daqueles exageros, assim, uma pessoa que estava aberta à comunicação, aberta ao debate. Então, ele tem um governo considerado bom, né, lá nos Estados Unidos, e também a relação dele aqui com a nossa América, né, foi uma relação, pelo menos, mais respeitosa do que existia antes, né, onde eu já comentei para vocês em outras aulas, né, os Estados Unidos chegavam a invadir Cuba lá no começo do século, troca presidente, esse tipo de coisa, né, financiavam guerrilhas aqui na América Central. Então, o governo Barack Obama foi considerado, né, um governo mais respeitoso, pelo menos, aqui com a nossa América, tá certo? O fato é que o aprendizado da vida democrática tem sido muito difícil para as nações latino-americanas, além de ocorrer de forma muito lenta. Quando fala aprendizado da vida democrática, por quê? Porque nós começamos um processo de democracia aqui na nossa América Latina, mas um processo cheio de tropeços. O que nós tínhamos aqui era o que é um arremedo de democracia, né? Era uma democracia meio capenga aí, que de vez em quando alguém tomava o poder pela força, né? Tentava ter algum tipo de política democrática, depois o país ficava democrático mesmo. E quando a gente fala democrático mesmo, é mais no sentido de ter eleições, né? Algumas pessoas foram eleitas pelo povo e depois elas se tornaram ditadores depois disso, tá certo? Algumas pessoas quase foram eleitas e se tornaram ditadores, né? Nós temos aqui no Brasil o governo de Getúlio Vargas por um tempão, né? Então ele no primeiro momento lá assim, né? O pessoal gosta de dizer quase foi eleito e depois vai toma o poder lá e fica aquele tempão. Depois ele foi eleito realmente, né, o Getúlio Vargas foi eleito realmente e aí não ficou o tempo todo no cargo, tá certo? Então, aqui no Brasil e em outros países nós tivemos alguns momentos de ditaduras, assim, né? No caso do, do Brasil, nós tivemos ainda a ditadura militar. Agora é o seguinte, instabilidade política. Aqui nós temos aqui o nome dos presidentes, né, e o ano que houve a interrupção do mandato desses presidentes aqui, tá certo? Então, nós temos aqui na Venezuela, né, Andrés Pérez, Hugo Chávez, 2002. Hugo Chávez, que o pessoal pensa que ele não morreu enquanto era presidente? Não, ele tinha sido presidente, houve impeachment contra ele, e depois, mais tarde, é que ele volta, tá certo? Então, Colômbia aqui, ó, nós também temos, né, esses momentos de dificuldade aqui do governo deles. Equador, né, nós temos aqui os nomes aqui dos presidentes e o tempo que eles foram, o período daquele eles foram depostos, tá certo? Então, aí depois nós temos aqui no Brasil, né, os presidentes que sobre eles ocorreu um processo de impeachment. O Fernando Collor de Mello, em 1992, né? Então, existia lá a acusação que o Fernando Collor de Mello, na época, lá, tinha pedido dinheiro emprestado a bancos lá do Uruguai para poder quitar uma dívida ou simplesmente repor o dinheiro, né, do partido dele, né, o PRN, repor o dinheiro que a pessoa lá, chefe das finanças, lá, o PC Farias, tinha gasto com outras coisas que não tinha nada a ver com o partido. Mas como o partido tem que prestar contas do dinheiro que ele recebeu, iria faltar esse dinheiro, talvez o Collor seria acusado, aí ele pediu dinheiro emprestado no Uruguai para colocar no lugar, e isso foi considerado uma falta de decoro parlamentar. Algumas pessoas acham que não era o suficiente para o Collor sair, porque o Brasil, nesse ponto, aí, não perdeu nenhum centavo, né?
mas acontece que outras pessoas diziam, o presidente de um país não pode pedir dinheiro emprestado de jeito nenhum, esse tipo de coisa assim. Na verdade, existe uma outra linha de pensamento aí na saída do Collor, é que ele estava realmente fazendo uma das suas características, uma das suas marcas, que era perseguir aquelas pessoas que tinham salários muito grandes e tal, né, que ele era o caçador de marajás. Tem gente que diz o seguinte, ó, muitas pessoas deixariam de ganhar dinheiro ou de roubar dinheiro do governo federal pelas leis que o Collor estava implementando. Daí o Collor era uma persona não grata, tem que tirar ele de lá com qualquer desculpa. Né? Então, algumas pessoas ainda acham que o Collor foi deposto de uma maneira irregular ou injusta, né? E depois nós temos aí eu não estou dizendo a minha opinião, certo? Estou dizendo que existem correntes de pensamento nesta linha. E depois nós temos o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Que foi acusada lá das pedaladas fiscais. A imensa maioria do povo brasileiro, né? Começa a falar em roubo, ladrão, parece que o brasileiro não estudou o que aconteceu e só fala a palavra roubo, ladrão e faz um monte de passeatas. Mas no caso da Dilma, foi acusada lá de fazer aquelas pedaladas fiscais, ou seja, ela pegava dinheiro de uma fonte de arrecadação e aplicava esse dinheiro, né, tentando pagar contas do governo e distribuir o dinheiro, né, da maneira que ela achava que seria mais correta, mas, né, que seria melhor para o Brasil e tal. Mas acontece que essas fontes de arrecadação, né, elas já têm um destino para aquele dinheiro. Então, no governo federal, você não pode tirar dinheiro de uma fonte de arrecadação e colocar, né, num outro gasto. Né? Por incrível que pareça, os estados podem fazer isso. O estado de Minas Gerais, o governador pode fazer isso. E no governo federal não pode. Então, é claro, né, a Dilma foi processada por isso e houve a questão do impeachment dela por causa das tais pedaladas fiscais e tal. Né? Então, a gente vai não vai aqui ficar julgando se foi justo, se foi injusto, esse tipo de coisa, mas no caso das pedaladas fiscais, tira o dinheiro dessa arrecadação e coloca para fazer, né, para pagar esse tipo de conta, né, que não está inserido ali no texto, dizendo que essa arrecadação tem que pagar aquele tipo de conta. Por isso, é como se fosse um drible lá do futebol, né, aquelas pedaladas. Você leva o dinheiro para cá, leva para lá, leva para cá, leva para lá, para poder pagar as contas que surgirem mais depressa, as que forem mais necessárias. Né? O pessoal das casas, os pais, né, os administradores, as mães que administram a casa, sabe que aquelas arrecadações da casa que vem primeiro, paga lá as contas mais necessárias, as que vencem primeiro. Então, a gente faz isso em âmbito, né, das casas, nós, na administração do lar, o pessoal pode fazer isso nos estados e no governo federal não pode. Tá? Então, houve acusação, né, de má administração, alguma coisa nesse sentido, e houve, então, a saída da presidente Dilma Rousseff, né, com o impeachment dela, tá certo? Né, muitas manifestações na rua, lá na época do Collor, dizia Collor ladrão, e se você perguntasse aquelas pessoas, elas não sabiam ladrão de quê, como é que aconteceu, e depois manifestações, né, Dilma ladrona, né, e se você perguntasse, as pessoas também eram tipo massa de manobra, eles não sabiam ladrão de quê, como foi, o processo é baseado em quê. Né? Então, muitas vezes, desses países todos aqui da América, né, muitas vezes a população é usada como bucha de canhão, é uma massa de manobra. Né? Você convence as pessoas a fazerem passeatas sobre tal assunto e muita gente comparece lá, mas tem que ser para aquele público uma explicação simplíssima, uma explicação muito simples mesmo, porque senão aquele grupo de pessoas, né, já falei, mal formados, né, então esse grupo de pessoas não vai saber entender aquela questão política. Então você grita ladrão, pronto, já convence muita gente. Né? Então muita gente participa dessas passeatas assim, não sabendo exatamente o motivo. Tá? É igual aquela passeata aqui no Brasil contra a ALCA, né? ALCA, 99% do povo que estava lá não sabia o que era ALCA, né, e estava naquela passeata contra a ALCA, porque vai acabar com o seu emprego, né, as pessoas tinham isso em mente e pronto. ALCA é o quê? Aquela que vai acabar com o seu emprego. Algumas pessoas relacionaram a palavra ALCA com o Tio Sam, né, aquela figura
né, do tio Sam, que representa os Estados Unidos, muita gente achava que aquela figura do tio Sam chama Alca. Né? Então, aquela questão, né, do povo saindo às ruas, às vezes com uma manifestação, né, meio perigosa, assim, ou massa de manobra, né, fazendo o que alguns grupos políticos querem. Então, depois nós temos aqui conflitos latino-americanos e ascensão de governos de esquerda, né? Ascensão de governos de esquerda. Isso aí para nós é bastante importante. Então, as relações entre os países da América Latina sempre apresentaram características ambíguas. Se, por um lado, as ideias de Simão Bolívar de criar uma comunidade pan-americana que agregasse todos os países sugeriram a unidade e a cooperação dos povos da América Latina frente às dominações europeias e estadunidenses, por outro lado, as rivalidades presentes dificultam ainda mais essa unidade. Há também a pressão norte-americana exercida desde o contexto da política do Big Stick. Então, traduzindo isso aí é o seguinte, cara, né, falando aqui mais fácil. Né, nós temos aqui na América uma ideia de que seria interessante, né, ideias lá do Simão Bolívar, que está falando ali, assim, né, aquela questão de uma América bolivariana e tal. Então, seria a ideia de fazer da América, né, ou um país forte, né, ou manter essa divisão aí dos países, mas fazer da América uma união forte, um povo forte, né? E aí depois o autor fala, por outro lado, né, algumas rivalidades aqui dentro mesmo dificultam isso, tá? Então nós temos aí algumas rivalidades aqui dentro que tornam isso mais difícil, né? E ainda tivemos aqui, né, há também a pressão norte-americana exercida pela política do Big Stick idealizada no início do século XX, que visava preservar o continente americano como área de influência política e econômica dos Estados Unidos. Para que isso ocorresse, seria interessante a fragmentação do continente. Quando fala fragmentação do continente, é o seguinte, para que os Estados Unidos tenham domínio desse continente aqui da América, no caso da América do Sul, Central, seria interessante que os países fossem fragmentados, ou seja, esses países aí não tivessem todos a mesma ideia, todos unidos, todos nós vamos cobrar dos Estados Unidos, por exemplo, tal providência, vamos cobrar dele, dos Estados Unidos, por exemplo, sobre a importação dos produtos, né, taxa de importação, de exportação para os Estados Unidos. Digamos que todos nós da América Latina, né, se nós fôssemos todos unidos, nós iríamos dificultar para os Estados Unidos essa dominação aqui. Né? Mas então vem a política do Big Stick lá, né? Então os Estados Unidos querem que a América aqui, os países, né, não sejam todos unidos, que eles sejam fragmentados, às vezes um inimigo do outro, né, vai enfraquecer aqui, enfraquecer ali, e os Estados Unidos colocam forte a sua política econômica e também a sua influência aqui na América, entendeu? Então, quando fala da política do Big Stick, né, então falar manso com um porrete na mão, né? Vocês aqui, ó, vocês vão me fornecer tal produto, né? Vocês vão, igual aconteceu na América Latina aqui, aqueles paizinhos pequenos ali da América Latina, né? Chegou a acontecer que os americanos chegavam lá com um navio de guerra e um navio de carga, né? Então dizia o seguinte: vocês vão me vender tal produto, certo? As capitais ali, né, no litoral, vocês vão me vender tal produto, né? E vão carregar esse produto naquele navio lá. Eu vou pagar para vocês tantos mil dólares por esses produtos e tal. Quando o pessoal reclamava, né, que às vezes o produto estava sendo vendido barato demais, dizia o seguinte: vocês vão carregar para mim aquele navio lá, ó, aquele ali parado perto daquele navio de guerra que pode atirar e destruir a sua capital toda. É aquele lá que vocês vão encher com esse produto. Então, isso aí, né, algumas pessoas negam, mas isso virou, até a brincadeira virou charge, né, colocar os dois navios próximos ali. Então, era a política do Big Stick. Estou aqui para negociar. Nós somos democráticos, vamos negociar. Vocês colocam aquele navio lá cheio de tal produto e eu pago tanto, tá bom? Né, a negociação nossa é essa. Se você não quiser, saiba que essa capital de vocês pode virar escombros, né, com um canhão daquele virado para cá. Na verdade, isso aí tem essa brincadeira, virou charge e tal, né, os americanos falando muito manso, mas com a possibilidade de uma destruição enorme. Então, o ideário de Simão Bolívar, nomeado de bolivariano, o ideário quer dizer o seguinte: o conjunto de ideias dele
chamado de ideias bolivarianas, por causa do nome lá, né? O Salvador, o Libertador das Américas e tal, né? Então, aqui eu abro um parêntese aqui, porque a gente não vai exigir esse conhecimento de todo mundo, mas o Brasil foi jogar lá com a, com a Bolívia, né? Com a Venezuela, perdão, né? A terra lá do Simão Bolívar. O Brasil foi jogar na Venezuela lá assim, depois, enquanto estavam naquele momento anterior ao jogo ali, né? Naquela preparação, a câmera, né? O pessoal foi filmou um pouco lá da cidade ali e tal, e tinha uma estátua do Simão Bolívar, né, em cima lá do cavalo dele, naquela posição ali, né, com aquela espada na mão, vamos libertar a América, alguma coisa desse tipo, com aquele chapéu e aquela roupa própria mesmo de soldado, né? E foi interessante que um repórter diz assim que nossos países, Brasil e Venezuela, nós somos países irmãos. Inclusive, temos aqui a estátua do Dom Pedro, né? O repórter empolgou, entendeu? Né? Temos a estátua do Dom Pedro aqui e tal. Então, era o Simão Bolívar, né, homenageado, né, o pessoal da Venezuela lá gosta bastante dessa imagem. Inclusive, o Hugo Chávez, né, o Hugo Chávez fez exames lá, questão de DNA, para ver se talvez ele fosse meio parente do Simão Bolívar. Né? O resultado, a maioria diz que foi negativo, o Hugo Chávez não fez mais divulgação sobre isso, mas imagina o tanto que ele iria falar a favor de si mesmo, né, tentando trazer politicamente a imagem do Simão Bolívar para ele, tá certo? Então seria interessante isso, né? Hugo Chávez gostaria de aprovar aquela lei que ele poderia ser candidato sempre, né? Lá na Venezuela, não conseguiu, mas enquanto governante da Venezuela, a gente pode dizer que foi até o fim da vida, porque ele teve um câncer bastante grave, né, e morreu ainda presidente, mas era uma figura bastante controversa, né, amado por uns, odiado por outros, mas era um líder interessante da Venezuela, certo? Então, bolivariano pode ser considerado uma política alinhada às tendências de esquerda, pois a união dos países visa a cooperação e desenvolvimento conjunto igualitário entre eles. Quando fala desenvolvimento igualitário, olha essa palavra, é chamado de esquerda porque quando fala igualitário, o pessoal já diz o seguinte, ó, já está falando em igualdade de condições, daqui a pouco eles começam a mudar isso aí para quê? Para socialismo igualitário, dividir tudo entre todos e tal. Então, são ideias que aqui na América, alguns grupos aqui achavam que seria interessante para nós aqui e outros já alertavam para que, se essas ideias fossem desenvolvidas, talvez, né, talvez nós tivéssemos, então, o desenvolvimento aqui na América de uma sociedade socialista. Então, eles diziam, ajuda entre os países é bom, igualitário, alguma coisa assim, mas e se o pessoal empolgar e isso virar um socialismo? Né? Muita gente dizia naquela época, ela já tinha conhecimento de que o socialismo era um tipo de governo, né, que realmente tentava dividir tudo entre todos, mas o povo não gostava disso. O pessoal da União Soviética, se pudesse, naquela época, né, antes de 89, já teria se livrado desse tipo de governo. Então, aqui, né, a ideia de que as ideias do Simão Bolívar eram bastante de esquerda, né, isso aí preocupava algumas pessoas aqui, tá certo? Alguns membros políticos. Né? Essa política sempre esteve latente em determinados recortes sociais da América Latina, o que permitiu os políticos se utilizarem de uma plataforma bolivariana e se elegessem em seus países, apoiados também por uma certa rejeição ao neoliberalismo e suas consequências à sociedade. Rejeição ao neoliberalismo, ele está dizendo sobre isso, de que maneira? Quando fala em rejeição ao neoliberalismo, ele está dizendo que quando essa ideia neoliberalista foi apresentada para nós aqui, né, muitas pessoas da esquerda, né, no Brasil e outros países diziam, se nós vendermos as empresas do governo, se nós privatizarmos essas empresas, o pessoal que comprar vai mandar os funcionários embora, vai haver um grande desemprego. Né? Essas empresas que são do governo são o nosso patrimônio, vai jogar isso fora, esse tipo de coisa. Então, aqui, né, existiam algumas partes aqui da sociedade que eram contra o neoliberalismo, né, que isso estava sendo implantado em outros países, né, e mais tarde realmente chegou aqui à América do Sul,
né, onde o Brasil vendeu lá uma grande quantidade das empresas que pertenciam ao governo, né, e aquela ideia de mandar funcionário embora aconteceu mesmo. 40% dos funcionários dessas empresas foram mandados embora, mas elas deixaram de dar prejuízo ao governo e passaram a pagar impostos. Aqueles funcionários que estavam lá às vezes ociosos, tiveram que se virar e conseguir outros empregos? Sim, mas isso foi positivo também, certo? Então, o neoliberalismo, para nós aqui, foi positivo e algumas áreas, né, algumas tendências aí não eram a favor do neoliberalismo aqui na América, certo? Atualmente é uma doutrina que prega, em linhas gerais, a união de países da América Latina e do Caribe, pois considera que existem laços históricos e culturais entre os povos da região de várias razões de ordem política para que isso aconteça, para que essa integração aconteça, tá certo? Olha aqui, nós vamos parar esse estudo exatamente nessa parte aqui, esse horário, essa aula, e depois eu ainda continuo com vocês através do Zap. Quero perguntar alguma coisa lá sobre a nossa avaliação, certo? Então, vou desligar aqui agora e a gente continua ainda dentro do nosso horário até as 9h30. Até mais a todos, muito obrigado pela atenção, certo? E fiquem com Tchau, Deus, Sérgio. escondam-se do vírus. Todo mundo, esconde de brinca, pique, esconde com o vírus. Não vai deixar você encontrar. Até mais. Ô, Sérgio, Hein? você tá com saudade da gente? Muita saudade de vocês, até o barulho de vocês. Essa sala aí, você sabe que é uma sala que eu adoro. Eu entro e assim, me sinto bem Olha, demais, eu tô com né? E aí depois a Giovana fala assim, vamos dar outra aula e tal. E aí agora é aula diferente, né? Que ela pode rir à vontade, só coloca lá no mudo, certo? Então a gente está fazendo aula diferente agora. É o seguinte, quando a gente voltar, né? Que a gente fica com saudade de estar dentro da sala. Quando a gente voltar, aí provavelmente o pessoal começa, com o passar dos meses, a dizer, vamos fazer uma aula pela internet e tal. Então o ser humano é isso, essa diversidade, entendeu? Né? Então, mas nós vamos voltar aí daqui a um tempo, né? A gente não sabe como é que fica o mês de junho, né? Vamos ver se continua com as aulas assim, o que a gente vai fazer, né? Mas não tem nada ainda programado. Vamos continuar com as aulas na internet, depois a gente volta